Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série de Spring MVC, introdução. Dessa vez a gente vai dar uma olhadinha no DataBind, que é um recurso muito útil para que a gente possa recuperar parâmetros de formulário e injetar os dados do parâmetro do formulário em objetos de negócio. Por exemplo, um objeto computador, né? Você está fazendo a implementação de um sistema para uma loja de informática e das entidades da aplicação é o produto computador. Então, nesse caso específico, você vai preencher o formulário com os dados do computador e o Spring vai pegar esses dados, que são variáveis discretas, né? A marca do computador, o preço dele, o código de série, a garantia, o frete, e essas informações todas são propriedades da classe computador. Então, ele vai pegar essas variáveis que estão no formulário em campos separados, vai reunir e vai instanciar um objeto computador para a gente entregar de mão beijada para a gente. Se um dos campos for inteiro ou for dado, ele faz a conversão automática desses campos para a gente. Então, preparados para o DataBind? Então, vamos lá. Então, o detalhe do DataBind é o seguinte: a sua classe de negócio ela precisa ser um pojo. Então, a classe computador, por exemplo, as propriedades dela tem que ser... A classe tem que ser um JavaBean. Então, ela tem que ter propriedades do tipo getPreço, setPreço. Get nome, set nome, get marca, set marca, get frete, set frete, desculpem. Get dimensões, né? Sei lá, para efeitos de embalagem, de empacotamento, set dimensões. Get data da compra, set data da compra. Get número de série, set número de série. Is garantia estendida, set garantia estendida, para saber se a pessoa comprou o computador com garantia estendida ou não, né? Nesse caso aí a propriedade é um boolean primitivo, por isso que o método se chama is. Então, você não tem que fazer nada demais, simplesmente seu objeto de negócio tem que ser um pojo, um JavaBean, e sendo isso o Spring vai instanciar e injetar esse objeto com os dados que vem do formulário. Agora, lá no formulário, os campos de input, de select, de radio button, etc, 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 os names deles tem que bater com o nome das propriedades do seu JavaBean. Então, se você tem no seu JavaBean computador uma propriedade chamada marca, você vai ter que ter o campo input que recebe a marca do computador, se for um campo de digital, de selecionar, um select ou input, o name dele também tem que ser marca, tá? Para que o Spring saiba qual campo do formulário equivale a qual propriedade do objeto. Então, é só isso que você tem que fazer. O resto, o Spring trabalha para você. Então, eu criei aqui uma velha e boa classe aluno, o nome, matrícula e login, tá? Vejam que a matrícula é um long. Não é um tipo string, o protocolo HTTP é 100% string. De propósito eu coloquei aqui uma informação diferente de string para vocês verem que o Spring Framework vai converter o número da matrícula 123 string em 123 long. Tá? Então a classe é um pojo, a única coisa a mais que ela tem aqui é o método toString, porque a gente vai imprimir ele na console para ver se o DataBind está funcionando. Então vamos acrescentar essa classe aqui, vamos criar mais uma classe na nossa aplicação. E vamos criar um novo controller, né? O aluno controller. Veja que eu já botei um request mapping aqui para barra alunos, para diferir de barra login. E aí eu tenho aqui ó, um método que devolve o form. E aí eu já coloquei ó, também uma pasta alunos lá dentro da pasta webinfo templates. Criei uma pasta só para as páginas, os templates de alunos. Então vai ter uma página form.html dentro de alunos. Né? E o método cadastre, que é o método que faz o cadastro do aluno. Por enquanto não vai cadastrar nada, vai dar simplesmente um system.out.println no aluno, e aqui ele vai usar o toString de aluno. E vejam que eu declaro no método cadastre dois parâmetros. O meu aluno, que vai ser injetado já pronto, já instanciado pelo Spring, e um model. Esse model eu estou usando aqui para passar informações para a minha classe de formulário do aluno. Dessa vez o formulário vai ter um campo de mensagem que vai dizer aluno inserido com sucesso. Então, qual vai ser a lógica desse formulário? Eu chamo o formulário com barra form, barra alunos, barra form, ele apresenta o formulário vazio, eu preencho os campos, dou salvar, e aí ele devolve para a página de formulário com a mensagem aluno cadastrado com sucesso. Perfeito? E os campos voltam a ficar em branco, eu acho. Teve uns bugs aí que eu andei corrigindo em versões posteriores, certo? Lá na página alunos, né, dentro de webinfo templates, que é onde ficam os templates do TimeLeaf, eu criei uma pasta alunos e criei a página form.html. Tá? Aqui está o namespace do TimeLeaf, né?
eu botei uma expressão de estilo para carregar aquela folha de estilo, para mudar o fonte para calibre. E o que é que tem de novo aqui? Tem o formulário, depois eu volto para esse negócio em vermelho aí, esse retângulo vermelho. E aí eu tenho cadastre. Cadastre é justamente o nome desse mapeamento aqui, desse request map. Não preciso botar alunos cadastre, senão alunos vai ficar duplicado, já que eu cheguei no formulário através de alunos form. E aí o formulário só precisa chamar cadastre, porque ele já está dentro da URL alunos. E o meu único cuidado foi com relação ao name dos campos, nesse caso aqui campos input, todos eles, ó. O name é nome, matrícula e login, exatamente o nome das propriedades, nome, matrícula e login, tá? Não são as variáveis que dão nome às propriedades, são os métodos getSet. Então eu tenho o método getSet matrícula, getSet login, getSet nome. Então eu tenho propriedade nome, matrícula e login, certo? É assim que funciona o JavaBeans. As variáveis aqui poderiam ter quaisquer nome, já que elas são private, x, y e z. Poderia ser um array, não dá que aqui é um long, né? Um array de objetos, onde o primeiro elemento do objeto do array fosse o nome, o segundo fosse o long da matrícula e o terceiro do login, certo? E aí, ó, o que nós vamos ter durante a execução do sistema, que a gente vai ver já é isso. Eu vou dizer barra alunos barra form e ele vai trazer o formulário em banco. Quando eu preencher os dados aqui e clicar em login, ele vai voltar para o próprio formulário com a mensagem aluno cadastrado com sucesso. Veja que todos os dois métodos do controlador, tanto o form quanto o cadastro, voltam para a página alunos.form. Poderia ser diferente. Aqui eu poderia ir para uma página chamada alunos/list, que listariam os alunos já cadastrados, tá? Isso vai ficar como exercício para vocês fazerem. Certo? Então vamos fazer essa implementação. Isso aqui já é uma melhoria em cima da classe alunos. Vamos adicionar campos multivalorados e tudo mais para a gente usar outros componentes, já que aqui a gente só usou input. Então vamos usar checkbox, vamos usar radio button, vamos usar select e vamos ver como isso afeta o nosso controlador de alunos. Tá? Então vamos lá no Bitbucket. Aqui no Bitbucket, eu tenho uma release com data binding de class. Certo? Esse aqui eu não sei porque eu não coloquei tag, mas os mais importantes são os que tem tags. Então eu vou baixar esse aqui. Provavelmente eu detectei foi uma melhoria no estilo do formulário, tá? Fiz com que o formulário ficasse assim, mais bonitinho, com esses labels em cima. Antes eles não estavam o formulário não estava desse jeito. Vamos lá dar uma checkout. Pronto, vamos ver se o Eclipse já se atualizou. Request Data Binding, beleza. Então vamos começar por onde? Vejam que aqui eu criei uma nova pasta chamada alunos dentro de WebInf Templates, né? Vou chamar a lupa, né? Nossa amiga lupa aqui. Então eu criei uma pasta chamada alunos, onde vai estar o formulário do aluno, por enquanto só o formulário. O login eu também criei uma pasta, ó. Essa pasta daqui, foi por isso que deu esses erros aqui, agora entendi. Porque eu não dei checkout antes, né? Então ele acusou que tem esse monte de informações que eu passei as páginas do login tudo para dentro de login, ó. Então ele deletou essas daqui e adicionou essas outras. Então eu teria que fazer um checkout aqui. Depois eu faço isso, tá bom? Para não esculhambar lá o meu Bitbucket. E criamos a classe aluno controller. Agora eu vou desligar a lupa porque eu tenho como dar zoom. Tenho como dar zoom aqui na tela. Vamos minimizar aqui a console. Então a classe de controlador aluno controller, ele tem um request mapping para alunos, para organizar o URL, né? Então quando eu digitar barra alunos, ele já vai saber que são informações referentes aos alunos. E aí eu tenho um controlador para devolver o form vazio e tem um controlador que recebe dados do form. Nesse caso daqui ele não vai cadastrar de fato o aluno, porque a gente ainda não tem um DAO. Tá? Depois eu vou melhorar isso, vou colocar aquele DAO que usa um set por baixo dos panos, sem ser a JPA ainda. E aqui embaixo eu envio uma mensagem, ó, a mensagem de sucesso.
Como eu estou adicionando um atributo mensagem, provavelmente essa página form tem uma mensagem. Foi exatamente aquele elemento vermelho que a gente esqueceu, né, de comentar lá no slide. Então eu tenho uma div chamada mensagem. Ó. Se a mensagem vier em branco, ele vai inserir branco aqui no div. Então vai ficar um div abre e fecha. Se a mensagem vier com algum valor, a mensagem, o atributo mensagem vai ser inserido aqui no corpo da tag div e ele vai ficar na cor azul. Perfeito? Então mensagem é o nome do atributo que eu estou adicionando ao meu model. Ó. Aqui eu digo, ó, espero receber um model, vou passar dados para view e aí eu faço, adicione a mensagem string aluno cadastrado com sucesso como atributo mensagem. E aí eu acesso mensagem com a expressão de valor aqui do TimeLeaf, que começa com $. Então todas as expressões que começam com $, elas produzem um valor, certo? Todas as expressões que começam com arroba convertem um path parcial em um path absoluto para a aplicação web, para que você não tenha que ficar pensando em onde é que está a partial resources. Ó, por exemplo aqui, ó, né? A página main, se ela usasse a folha de estilos, como é que ela faria? A página de resources, ela está aqui, ó, certo? E a página main está aqui. Então ela tem que subir um nível para ir para templates, barra, e aí chegou na página webinf. Ela chega na página templates. Barra, chega na página webinf. Certo? Barra, chega na raiz. São 3 . Aí barra resources, barra css, barra estilos. Isso para a página main. Já para a página essa página de formulário aqui, como é que eu acessaria essa folha de estilos? Eu estou aqui, né? Então, eu venho para cá, 4 pontos, barra resources, barra css, estilo. Então, eu teria um ponto a mais, porque eu tenho um nível a mais aqui dessa página em relação a essa daqui. Então, cada página teria uma quantidade de pontos diferentes, dependendo do nível, né? Se dentro de alunos eu cadastrar histórico, por exemplo, mais um ponto, eu subir mais um nível para chegar aqui na raiz da aplicação web. Então esse arroba aqui evita esse tipo de coisa e diz, vai na raiz da aplicação web, a partir dela partial resources. Então é muito mais simples usar o recurso thref do TimeLeaf para links, e para imagens a gente já viu que a gente usa o thsource, né? Cadê ele? Thsrc, ó, substituindo o atributo source no img e o outro substituindo o href do elemento link, certo? Então vamos pôr isso aí para rodar e vamos ver um aluno sendo cadastrado. Vamos ver se a página... Ah, agora sim, ó, agora a página principal tem links para a gente não ficar digitando barra alunos, barra não sei o que. Então, na hora que eu clico, passo aqui em login, vocês não estão vendo, mas aqui embaixo tem localhost spring mvc barra login barra showlogin.form e ele vai para a página de login, ó. Certo? Quando eu clico aqui, ele vai para spring mvc demo barra alunos barra form e vem para o formulário de alunos, ó. Então vou preencher aqui com os dados que eu já tinha digitado, 1, 2, 3, a matrícula, veja que ele vai converter para um long isso aqui, e login pred@ifpb.edu.br. Então vamos colocar aqui login e ele diz, ó, aluno cadastrado com sucesso, e volta para a página do formulário, tá? Assim eu quis a navegação, podia ser diferente, como eu já falei para vocês. E um detalhe interessante é que lá no controlador nós pusemos um system.out.println, vocês estão lembrados? Então, ó, system.out.println, e aí concatenei com o aluno, ele vai usar o toString de aluno aqui, e de fato, ó, ele recebeu o aluno, ó, colocou, ó, o campo do formulário nome, na propriedade nome do aluno, o campo do formulário matrícula, ele colocou a matrícula, isso aqui já é um long, porque matrícula lá em aluno é long, tá? Sim, a classe aluno, pessoal, tá dentro do pacote model, tá? Ó, matrícula é um long, então isso aqui vocês estão vendo é um long, e o login ele colocou dentro da propriedade login, tá? Tudo que a gente precisou fazer foi simplesmente declarar um aluno aqui, e o data binding, a mágica do data binding aconteceu para a gente. O Spring tratou de pegar as propriedades, converter e colocar dentro do... criar um objeto aluno, dar set nas propriedades do objeto aluno, matrícula, nome, login, e entregar o objeto como parâmetro aluno
no método cadastro, prontinho da Silva. Tanto é que eu não fiz nada com ele. Ó. A primeira coisa que eu faço é dar um system.out.println e ele já vem preenchido aqui com as propriedades nome, login, matrícula. Em seguida eu adicionei a mensagem e voltei para o próprio formulário. Ó. Todos os dois controladores voltam para o formulário, certo? Agora o que a gente está fazendo? Nós estamos adicionando mais dados à nossa classe aluno. Nós estamos inserindo um país, onde esse país não vai ser digitado, ele vai ser selecionado de um campo select. Línguas, que vai ser também um único valor string, que vai vir de um radio button. E uma lista de strings, um campo multivalorado, que vai vir de um conjunto de botões de checkbox ordenados, tá? Com o mesmo name. Então eu posso selecionar várias línguas aqui, inglês, português, para ser a minha fluência. Eu tenho fluência em quais línguas? Então a minha classe aluno recebeu essa modificação. O gets e sets aqui, ó, os pontinhos aqui estão mostrando que a classe não está completa aí. E aqui vem a maior modificação, que é o do formulário, certo? Eu adicionei um campo select, um campo input do tipo radio e um campo input do tipo checkbox. Mas eu acho que é melhor a gente ver lá no Eclipse. Fica melhor da gente aumentar e tudo mais. Então, para isso, a gente precisa, mais uma vez, ir lá no Bitbucket e ver, ó, adicionando dados alunos. Então, a gente vai ter que baixar essa release aqui, ó, esse commit, melhor dizendo. Então, vamos fazer isso. Antes disso, eu vou voltar para o anterior, que foi qual? Foi esse, né? Exatamente. Então, git checkout e se eu digitar aqui, ó, git status, ele vai dizer que tem coisas pendentes para serem comitadas, tá vendo? Ó? Então, git checkout. Vamos voltar para essa git checkout menos ponto. E agora git checkout. E vamos voltar para essa daqui, ó. Vamos para ampliando dados na classe aluno. Ele ainda está com esse. Tem que encontrar um comando para descartar essas mudanças locais, né? Depois eu procuro como fazer isso aqui no meu Git, tá? Ó, adicionando dados do aluno, então provavelmente a classe aluno, ó, já vem com país, linguagem, fluência, né? Ela está dentro do pacote module. Gets e sets, aqui eu melhorei o toString para adicionar também as novas propriedades. Então basicamente é isso na classe aluno. O controlador também não mudou nada. Aliás, mudou sim. O controlador ele ganhou mais 3 métodos. Depois eu vou explicar esses métodos para que servem, tá? Vamos logo para o formulário. Vamos pegar o formulário de alunos, que está aqui dentro da pasta alunos form. E ele foi o grande modificado desse commit. Então esses 3 campos já existiam, nome, matrícula, login. Eu adicionei, ó, um label, né? E eu criei, ó, um elemento label lá na minha folha de estilos, ó. Aqui o elemento label, né, com margem, display, etc. Submit button eu criei também essas duas classes CSS. Submit button está aqui, ó, a classe CSS, para afastar um pouco o botão de submit do último item. E aqui você tem o label e em seguida você tem o campo select. O name dele é país, que é exatamente o mesmo nome da propriedade da classe aluno, ó, país. Aliás, desculpem, aqui, get set país, certo? Aqui eu tenho um campo de radio button, cujo name é linguagem. Também o mesmo name da propriedade linguagem. E para terminar, o campo cujo name é fluência, que é o mesmo name da propriedade fluência do objeto aluno. Então, quanto a isso, os names dos inputs, dos selects, né, eles seguem a mesma lógica anterior, certo? O name tem que ser o nome da propriedade do seu objeto de negócio, nesse caso aí aluno. E aí eu tenho o elemento select
E dentro do select o que é que eu tenho? Vários elementos options. Só que esses elementos options eu não quero colocar estático dentro do código. Eu quero que um controller me forneça. O controller de alunos me forneça quais são as opções. Para isso, pessoal, eu estou usando mais um elemento do TimeLeaf, que é o TEach, que ele faz um for. O que o TEach faz? O TEach ele repete a tag onde ele está, certo? Baseado na quantidade de elementos que vierem dessa coleção. Ó. Essa coleção, quem passou para mim foi o controller. Então vai vir uma lista de países aqui, e aí cada país aqui dentro dessa lista vai ser associado a essa variável país, e aí o país vai ser tanto o value quanto o text do elemento option, certo? Faltou colocar um fecha aqui, né? Então vai ser o text do elemento option, vai ficar aqui dentro da tag do elemento option, isso aqui vai ser o value, o atributo value do elemento option, certo? Então quem é que fornece essa lista de países? É o controlador de aluno, aonde? Ele vai fornecer aqui, ó, eu coloco essa notation model attribute e aí chamo ele de países, que é justamente o nome que eu estou me referenciando lá no formulário, ó, esse país daqui vem daqui, tá? E aí o que eu faço? Simplesmente faço um método que retorne uma lista. Então essa lista daqui eu usei a classe utilitária arrays, né, do pacote JavaUtil, e aí ó, arrays como uma lista, e aí eu converti esse array, que é mais fácil de ser instanciado hardcoded do que uma lista, né? Uma lista você não tem como instanciar hardcoded, você tem que dar add, é um saco. Então eu criei um array aqui, ó, um array fixo, a forma de instanciar um array literal é essa, o tipo do array abre e fecha chave, colchetes, abre chaves, e os valores de cada elemento do array, nesse caso aí strings, né? Que o array é de strings. E depois eu converti isso numa lista usando arrays as list e retornei a lista, certo? Então aqui é uma lista de strings que vai ser acessada com o nome de países. Então aquele for lá vai iterar quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 países aqui, então vão ter 7 elementos options, certo? Porque essa lista daqui vai vir com 7 países, cada país vai ser atribuído essa variável, e a variável vai ser tanto o texto, o que você vai ver no select, quanto o value, que ele vai enviar quando você submeter o formulário. Aqui no botão de rádio, eu dei o mesmo name para o botão de rádio, então o que vai acontecer? Eles vão trabalhar em sincronia, quando eu ligo um, desligo o outro, certo? Isso aqui é a linguagem, quais linguagens de programação eu vou usar. Então eu também usei um TEach para que o elemento input, botão de rádio, se repetisse n vezes, onde o n é a quantidade de elementos nessa coleção, e fiz a mesma coisa, ó. Cada linguagem que tiver aqui dentro, né, Java, Python, etc., vai ser associada a essa variável linguagem, e aí eu vou usar a linguagem como texto e como value do botão de rádio. Então vai aparecer tanto dentro do input, né, ao lado do elemento do botão de rádio, da bolinha, e também vai ser enviado, porque eu tenho o thValue aqui do TimeLeaf, colocando linguagem também como value. Se esse objeto aqui fosse mais complexo, eu poderia colocar o ID dele como value e o nome dele como texto, né? Se fosse um aluno, por exemplo. Uma lista de alunos que eu quero mostrar num campo select. Vamos pegar o campo select aqui como exemplo. Então tem uma lista de alunos. O aluno tem um ID e o aluno tem um nome. Então eu passaria aluno ponto, aqui eu teria a palavra aluno, né? Aqui alunos. Aí eu passaria aluno ponto, o value seria ponto ID, para identificar o aluno unicamente eu preciso do ID dele, o nome não dá, porque podem ter homônimos. E aqui eu passaria aluno.nome, certo? Aluno é essa variável daqui. Já que aluno tem propriedades, eu posso usar coisas desse tipo aqui, ó. E aqui aluno.id, ok? Por fim, aqui na fluência, mesma coisa. Eu usei o elemento thit, que faz um for, e eu vou receber uma lista de línguas, né? Português, inglês, etc. Eu vou colocar aqui na variável língua, e aqui eu vou colocar no text e no value do meu campo input. Perfeito? Então lá no controlador vamos ver como é que ele devolve linguagens, como é que ele devolve línguas. Do mesmo jeito do outro. Ó. Ele vai ter um método chamado model attribute. Quando eu crio esse elemento model attribute, eu não preciso pedir para instanciar um objeto model, pegar esse cara, colocar como atributo do model, como eu estou fazendo aqui, ó, certo? Eu não preciso fazer esse tipo de coisa, declarar um parâmetro model, pegar model.attribute, eu já posso de cara anotar o método como sendo o que ele devolver vai ser colocado como atributo do modelo, vai ser um atributo do modelo. Então ele já põe dentro do modelo. Perfeito? Muito prático isso aí.
E aqui, ó, linguagens, eu fiz a mesma coisa, ó, C, Java, Python, blá blá blá, e línguas a mesma coisa, português, espanhol, inglês, etc. Perfeito? E aqui, ó, línguas e linguagens, lá no form, línguas e linguagens. Vou fechar o form aqui, porque tem uma coisa para não poluir o nosso form. Tá dizendo aí que eu mexi no form. Foi que eu mexi aí no form, alguma coisa. Vou dar um git checkout aqui para ele atualizar isso. E aí o Eclipse vai tirar esse sinal de maior aqui para dizer que o form, ó, já tirou, tá vendo? Algum espaço em branco, alguma coisa que eu mexi aí. Então vamos ver a aplicação rodando. Vamos dar um full publish. Vamos testar. Então, dessa vez a gente tem a nossa página main aqui, ó, não precisamos mais ficar digitando URLs, então vamos para o cadastro de alunos. E agora a página está bem diferente, ó. Ela tem um select para o país, tem um botão de rádio, né, para a linguagem, e tem os checkbox combinados, o mesmo name, eles vão gerar campos multivalorados, certo? Por isso que a fluência lá no campo alunos, vamos voltar para a classe aluno, ela é do tipo lista, ó. Não se preocupem que o Spring já vai pegar esse elemento que tem o mesmo name, esse checkbox com o mesmo name, e vai inserir aqui no nosso string. E a gente vai poder ver quando dermos system.out.println lá no controller, né? O controller continua dando system.out.println para a gente ver o objeto cadastrado, já que a gente não está usando nenhum tipo de repositório para armazenar o objeto, certo? A gente não está cadastrando de fato, né? Mas a gente consegue ver o objeto lá e vocês vão ver que ele vai estar com a lista de fluência de línguas que ele fala preenchida. Então vamos digitar aqui os dados. O país vou colocar aqui, sei lá, o Chile. Linguagens vou colocar Java, fluência português e inglês, certo? Então aluno cadastrado com sucesso. E agora vamos dar uma olhadinha lá no console do Eclipse. Console do Eclipse vai mostrar para vocês, ó, aluno recebido com sucesso, né? Que é essa mensagem aqui, ó. E aí você tem o nome Frederico, tal, matrícula 123, login Fred FPB, país Chile, lembra que eu selecionei Chile, linguagem, lembra que eu selecionei Java, e fluência tá aqui, ó. Tá? O toString de uma lista ele imprime entre colchetes os elementos da lista. Certo? Se fosse um array, estranho, mas array ele não imprime, mas lista ele imprime. Português e espanhol. Vamos fazer mais um. João da Silva. Aliás, eu gosto muito desse nome aqui, Nabucodonosor. Matrícula de Nabucodonosor 999. O login dele é nabuco@gmail.com. nabuco.com. País, bom, seria Babilônia. Babilônia é o atual Iraque, Irã, né? Então a gente não tem aqui o Irã como país, vamos colocar o Peru. O rei é muito moderno, então ele programa em Kotlin e ele fala alemão e holandês, certo? Além de inglês, que é a língua universal. Espanhol e português não, porque ele é um rei, não vai estudar línguas periféricas, ok? Então vamos dar login para ver se ele cadastra Nabucodonosor. Vamos ver aqui no console. Então tá aqui o nome, é o Nabucodonosor, matrícula, o login, país o Peru, né? Kotlin a linguagem, fluência inglês, alemão e holandês. Então ele preencheu a lista corretamente, certo? Então aqui vocês têm exatamente nos slides as explicações que eu dei durante o código e aqui a sequência de execução do formulário, tá? Dessa vez, lembrem-se que nessa versão, nesse commit aqui, qual é o número do commit? É o penúltimo, né? Esse penúltimo commit aqui, ó, você já pode ir para a página main, não precisa estar digitando URL, certo? Digita só até o nome da aplicação web, ó, Spring MVC Demo, ele cai na página main e aí já tem links
para você ir para o exemplo do login ou exemplo do cadastro de alunos, perfeito? Então você não precisa ficar digitando alunos/form, tá? Pode digitar também se quiser, vai do mesmo jeito para essa página daqui. E aí no próximo vídeo e último, nós vamos ensinar vocês a como buscar dados usando URLs bonitas, como chamam, né? Beautiful URLs. E você, ao invés de ter um método aqui chamado busque aluno, interrogação id igual a 1, você simplesmente coloca alunos/1 e ele vai buscar o aluno cujo id é 1. Então nós vamos adicionar mais uma propriedade ao aluno, que é o id, e a partir daí a gente vai criar uma path variable, que é o nome dessa variável que fica integrada dentro do path da URL, certo? Ao invés de a gente ter o nome de controlador busque, interrogação e um parâmetro id igual a 1. Dá para fazer assim também, mas a path variable, convenhamos, é muito mais charmosa e parece até um endpoint REST isso aqui, perfeito? Então quando a gente digitar esse tecla Enter, ele vai buscar aqui o nosso objeto. Vamos implementar também um fake down usando os sets para a gente poder armazenar os objetos e poder recuperá-los, né? A gente só pode recuperar se a gente armazenar. Por enquanto a gente não está armazenando, a gente só está colocando um System Out Println para a gente ver que ele de fato fez o data binding lá do Spring, tá bom? Então até o próximo e último vídeo dessa série. Bons estudos, façam os códigos, programem, digitem, não copiem, até porque não dá para copiar que é a imagem. E também, apesar de ter o Bitbucket lá, não copiem do Bitbucket, façam a programação digitando, sujando os dedos no teclado, tá bom? Até lá, pessoal, até o próximo vídeo.